agora mais uma edição do podcast Salesiano em Foco. Olá, eu sou Thaís Cândido. E eu sou o João Pedro Teixeira. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Salesiano em Foco. Já que hoje, 7 de abril, comemoramos o Dia do Jornalista, nada melhor do que fazer um podcast especial, como forma de homenagear esses profissionais que todos os dias trazem até nós notícias e informações sobre o que acontece nos mais diversos lugares. Pois é, João Pedro. A data foi criada pela Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, como uma forma de homenagem a Giovanni Battista Libero Badaró, que foi um jornalista assassinado pelos seus inimigos políticos. E para conversar conosco neste episódio especial, convidamos o jornalista Anderson Sandes, atualmente professor do curso de jornalismo na Universidade Federal do Cariri. Ele atuou também como editor de cultura e variedade do Diário do Nordeste e foi editor do Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares Cariri. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Anderson. Obrigado, Thaís, obrigado, João, por me convidarem para falar nesse programa sobre jornalismo. Obrigado também, ouvintes. Vocês começaram abrindo o motivo do dia Libero Badaró, um grande jornalista liberal dos 800. Ele editava o Observatório Constitucional. Foi assassinado em São Paulo em 1830. Mas vamos lá, vamos falar hoje sobre jornalismo. Para iniciarmos nossa conversa, conta pra gente qual sua trajetória dentro do jornalismo e o porquê de ter escolhido o jornalismo. Falar da trajetória, falar de longos anos dentro dessa profissão. Sou jornalista, eu acho, desde pequenininho. Quer dizer, sempre fui. Gostei muito de ler, gostei muito de ler jornais, ouvir rádios, telejornais. Isso no início dos anos 70, não é? Ainda adolescente. E isso foi se formatando dentro da minha personalidade. Quando entrei na universidade, 1978, não tive dúvidas, cravei jornalismo. Né? Então, a escolha da profissão não foi tão complicada. E a trajetória se deu primeiro no Jornal do Brasília, ainda estagiário, não é? Ainda estudante universitário. Passei o ano na redação, onde aprendi muito do ofício. Depois vim para Fortaleza e fui editor do Bom Dia Ceará, da TV Verdes Mares, produtor também dos jornais da TV Verdes Mares, redator, não é? Então daí veio o Jornal Diário Nordeste, em 81, em dezembro de 81. De lá entrei como editor de cultura e variedades e fiquei até 2010, longos anos, época que me mudei para Juazeiro do Norte e assumi o cargo de professor de jornalismo. Interessante, eu fui um dos fundadores do Jornal de Brasília. Naquele período ele estava sendo fundado, não é? Ainda estagiário, lógico. Participei da fundação do Diário do Nordeste desde o número 0 e também da fundação da Universidade Federal do Cariri, antes Universidade Federal do Ceará. Isso pode ser uma dádiva de Deus. É uma trajetória muito longa, eu digo com muitos ganhos, muito aprendizado, principalmente na formação, né, na minha formação cultural, ética, social, em todos os aspectos. Eu acho que a formação de um homem dentro de um jornal é uma formação que visa sempre o bem público, visa sempre o leitor, visa sempre a comunidade. Durante tantos anos de profissão, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? O jornalismo nos proporciona diversos momentos, tanto positivos como negativos. Quais as histórias que mais te marcaram? Bem, polo negativo e positivo, o jornalismo sempre terá, não é? O jornalismo vai das notícias muito negativas a notícias de variedade, de cultura, do belo, do sensível. Quer dizer, os jornais, eles devem sempre, eu acho, equilibrar esse noticiário. Então, lógico, o jornalismo tem um polo muito negativo, porque o Valor Notícias já se
valor notícia, muito estudado, não é, pelos teóricos, já se coloca dentro daquilo que não é normal para determinada comunidade, para determinado público, para determinado leitor. Então, o negativo, a morte, não é, sempre é valor notícia. E nunca foi tanto valor notícia como é hoje, não é? Nessa pandemia. Então, eu acho que nós temos que buscar um equilíbrio também. A vida tem muito do belo, tem muito do lado positivo, tem muito das questões estéticas, das questões humanas, das questões que priorizem, não é, esse lado positivo, esse lado afetivo dos leitores, e esses laços que toda comunidade deve ter e desejar sempre. Então o jornalismo proporciona não só o negativo, e sim também o lado positivo. Eu trabalhei em cultura. Cultura é a busca do sensível, da arte, do equilíbrio. Lógico que a arte também fere, a arte também coloca determinados processos, que eu diria negativos, mas sempre em busca de algo melhor, de algo que eu diria que equilibre o homem numa corrente maior de solidariedade que nós precisamos tanto. E as histórias que mais me marcaram, lógico, foram aquelas de maior interesse humano. O Cariri teve belas histórias, com suas romarias, seus artistas, seus artistas populares, sua fé. Foram muitas matérias que nós fizemos aqui, e sempre positivas, mas também tivemos negativas, não é? Muitas matérias negativas. O coronelismo aqui foi forte, o banditismo foi forte, não é? E tudo isso foi lembrado, foi feito pelo jornal. Então o jornal é um lugar da memória, é um lugar da história. E essa história passa por esses polos, talvez mais negativo, como você colocou na pergunta, mas eu sempre busquei também, como um editor de cultura, de variedades, não é? Eu busquei esse lado do belo que o jornalismo proporciona, desde o divertimento, palavras cruzadas, não é? Resumo de novelas da Globo, eu publicava todo dia, não é? Vamos dizer, quadrinhos, história de quadrinhos. O jornalismo também tem esse lado prazeroso, não só o negativo. Enquanto jornalistas, lidamos com diversos públicos e com diversos tipos de situações que exigem ética. O que isso representa para a classe dos jornalistas e qual a importância da ética para o trabalho jornalístico? Bem, você tocou na palavra ética. Nossa profissão é principalmente uma profissão ética. A credibilidade é a nossa maior moeda de troca. Então você tem que ter um pacto com o teu leitor, um pacto de confiança. Sem essa confiança e sem teu comportamento ético, não só o individual, mas o coletivo do jornal, da publicação, você vai perder referências, você vai perder leitor, você vai ser desacreditado. Mas a ética muda muito, de como nós mudamos a ética, a moral, a linguagem, não é? Na linha do tempo. Então, muda como? Vem a tecnologia traz mudanças, o mundo também muda, a linguagem muda, não é? E a ética acompanha essas mudanças. Mas eu digo que a ética também tem uma base tradicional, não é? Então a tradição é muito importante, você respeitar o passado. Sem a tradição, não existe uma ética hoje, do presente, nem haverá do futuro. Então sempre a ética é formada por uma história de mentalidades, pequenas histórias, a nova história, não é? A história de tempos imemoriais do nosso, por exemplo, nosso passado ainda está encravado na nossa mente. É só ler um pouco do Gilberto Freire, como ele coloca em Casa Grande Senzala, os nossos medos ancestrais, a dor da escravidão, não é? A questão do indígena. Então tudo isso perpassa hoje,
não é o nosso processo de vida, o nosso processo, não é, de culpa. De culpa, sim, a gente tem que olhar o passado, como a escravidão se tornou ainda hoje um maior problema do país através do racismo, para melhorar eticamente. E o jornalista sempre tem que seguir os parâmetros éticos e tem que saber da história da imprensa, da história do homem, da formação antropológica do nosso país, não é? Do povo brasileiro. Então a ética não é tão simples, mas nós sabemos o que ela é, nós sabemos onde ela está e nós sabemos como cumprir, não é? Então eu acho que sem ela o jornalismo esbarra na desmoralização completa. Hoje vivemos um mundo de mudanças em consequência da tecnologia também. Toda vez que a tecnologia muda, o jornalismo muda, o homem muda. Mas a ética, ela é, vamos dizer, fundamental para a existência do jornalismo de qualidade, profissional, sem fake news. Professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter participado desse podcast conosco. E um feliz Dia do Jornalista. Obrigado vocês, não é? Obrigado mesmo por falar um pouco de jornalismo. Nós passaríamos um dia falando sobre jornalismo, sobre as questões de jornalismo. Obrigado, ouvinte, também. E sucesso e parabéns também para o nosso dia. E obrigado por essa oportunidade. Um abraço a todos. E por aqui finalizamos mais uma edição de nosso podcast. Aproveita e já nos segue nas redes sociais. Basta procurar por Salesiano Juazeiro no Facebook e no Instagram. E não deixa de se inscrever em nosso canal, youtube.com/Salesiano Juazeiro. Ative as notificações para receber nossas programações em seu celular. Até o próximo episódio e lembre-se de usar sempre máscara de proteção, além de higienizar as mãos com água e sabão ou álcool em gel, evitando aglomerações. Se cuida! Mais uma edição do podcast Salesiano em Foco. Um oferecimento do Colégio Salesiano São João Bosco de Juazeiro do Norte, Ceará, com apoio da Rádio Padre Cícero.